Bom, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Primeiramente, vamos dar aqueles recadinhos, né? Falando da nossa área social, não é? Como sempre, nós temos atendimento a mais ou menos 300 pessoas, com aqueles alimentos básicos, né? Fazemos a cesta básica. E aceitamos a colaboração daqueles que puderem colaborar conosco, né? O que nós precisamos sempre mais é leite em pó, feijão, óleo. Quer dizer, não é para trazer tudo isso. Um item só desses produtos aqui já ajuda bastante a gente, né? Café, o açúcar, molho de tomate. Então, isso é o que compõe a cesta, fora arroz, macarrão, fora outras coisas que nós colocamos também. E a maioria é sempre comprada, né? E aquilo que puderem ajudar já vai também colaborar conosco. Quanto à área doutrinária, domingo nós temos o atendimento às 10 horas, né, com palestras, os passes e a nossa evangelização infantil, que nós precisamos ativar bastante, convidar muitas crianças. Geralmente vocês têm um sobrinho, um filho, um neto, sei lá. Então tragam para a evangelização, porque é a primeira semente, né, de fé que é plantada na criança. E isso é de mais importante, né, para que seja um cidadão conhecedor do que é a doutrina, do que é Deus. Às segundas e quintas-feiras, nós temos também as palestras e passes, com início às 20 horas. Às terças também, tratamento de passes para dependência química. Então, aqueles que vocês já sabem, vocês estão acostumados a frequentar aqui. Então, sabe, quem tiver um parente, um amigo, alguém que possa vir no lugar da pessoa necessitada, não é? É sempre bom, vai levar ajuda a essa pessoa também. Às quartas, às 2 horas da tarde, com palestras e passes, sábado, às 5 horas também. O plantão de atendimento, de segunda, terça e quinta, a partir das 7h15. Quarta-feira, a partir da 1h15. E domingo, a partir das 9h30. Faça uma visita também à nossa livraria, né, que, além de vocês se aculturarem através da literatura espírita, né, também vão aprendendo tanta coisa que é tão importante para o nosso dia a dia, para podermos aplicar no nosso dia a dia. Né? Então, os recados são estes. Agora, dia 7, dia 7 é sábado, né? Nós vamos ter o nosso chá beneficente. É chá e bingo, né? Chá com bingo. A partir das 17 horas. Ali no Salão São Pedro, na rua Alfredo Pujol, 913, aqui em Santana mesmo. Onde sempre nós fazíamos. Antes era mais comum, né? A gente fazia constantemente. Mas vamos recomeçar isso. Lá nós vamos ter o chá à vontade, vai ter uma lanchonete com muita coisa gostosa, com lanche, refrigerante. Deixa eu ver. E é uma tarde onde nós podemos nos confraternizar. Né? Vai ser uma tarde alegre, muito gostosa para nós estarmos lá. Ainda temos convite? Se não, lá na porta vai ter? Então, vocês ouviram, né? É? Só quem é. E depois nós vamos ter também no dia 15 deste mês, né? A partir das 14 horas, um show luz, que é pintura mediúnica. Quem já esteve na nossa pintura mediúnica, né? É uma tarde também bastante agradável.
e é uma promoção da Casa do Caminho, né? E a promove também. Então, estamos convidando em todas as nossas reuniões, estamos fazendo esse convite. Não posso falar muito, porque dá tosse. E no final da pintura, né, vai haver um leilão dos quadros, né? É como um sorteio, né? A gente vem por honra da firma, porque a vontade é ficar tossindo em casa. E o ingresso será 1 quilo de alimento não perecível. Tem que fazer um círculo, né? Pois é. É mais ou menos, né? O local desse show será na Escola Tarsila do Amaral, na rua Antônio Lourenço, 153, na Água Fria. É uma travessa da Avenida Nova Cantareira, na altura da Leôncio de Magalhães, esquina do Buffet Caramelo. Se alguém conhecer, é fácil chegar lá, né? A promoção é Núcleo de Arte e Vida, realização da Casa do Caminho, Santana, e a promove, que é uma ação social cultural. É uma... Ah, é? Tá escrito aqui. Agora mudou? Tá bom. Bom, ainda bem que eu não vou fazer palestra hoje, viu? Senão não daria. E agora, então, nós vamos fazer a nossa prece. Ah, não pode apagar? Se apagar, apaga lá. Sabe o que você faz? Sabe o que você pede para fazer? Além de nós precisarmos do... Não é? Então, aí já põe umas luzes indiretas assim. Não põe assim, você não vai pensar que estamos santificados. Então, os amigos nos permitem essa irreverência, né? Nós vamos, neste momento, então, cerrarmos os nossos olhos em agradecimento aos amigos da espiritualidade que aqui tiveram todo o cuidado na preparação deste ambiente, trazendo para nós todo o seu amor, o seu carinho na sustentação de tudo aquilo que nós necessitamos neste momento. E na nossa mente, nós criamos essa imagem excelsa de Jesus, nosso mestre, nosso irmão maior, aquele que avalia das nossas condições através do seu coração generoso, que nos sustenta, nos transmite ânimo, serenidade, confiança, a fim de que possamos caminhar com passos mais firmes, trazendo sempre dentro de nós a certeza de que nunca estamos sós. É o companheiro constante e aquele amigo dileto. Se podemos falar em fidelidade, é esse amor, esses cuidados que ele tem com toda a humanidade terrena, já que ele nos governa e nos governa através desse carinho, desse empenho em nos motivar às nossas realizações maiores. Por isso ele nos envia os nossos anjos da guarda, até espíritos familiares que intercedem por nós, junto a ele, levando os recados das necessidades que nós temos ainda aqui na Terra. E esses amigos, então, estão sempre nos fortalecendo, nos trazendo, assim, essa confiança absoluta de que realmente
por piores que forem as nossas provas, que é aquele teste de resistência que nós fazemos. E assim nós vamos conquistando passo a passo um estado de ânimo mais fortalecido. Feito isto, nós vamos então agradecendo a presença de todos vocês e já falando do nosso irmão Caetano, que vai fazer a palestra de hoje. Se soubéssemos, é do livro Fonte Viva, né? Então, que você seja bastante feliz, vamos envolvê-lo com muito carinho também. Boa noite a todos. Mais uma vez, é sempre assim, uma grande alegria estarmos aqui para a gente meditar juntos sobre algumas lições do Evangelho de Jesus. Espero que todos estejam bem, todos com Jesus no coração, com alegria, e depois dessa abertura belíssima que a Matilde fez, que nos encoraja a realmente estar numa casa que abra suas portas, é para isso, para que a gente aprenda. Porque é para isso que nós estamos encarnados, né? Nós temos que aprender cada vez mais. Então vamos lá. Hoje, o convite é para que meditemos esta mensagem de irmã da Fonte Viva, que é Se Soubéssemos. Vamos ler primeiro a mensagem, né? Vamos pensar no que Emmanuel escreve e depois a gente comenta alguma coisa. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Todos já sabem quem disse essas palavras, né? No alto da cruz. Nosso amado Mestre Jesus. Quem escreveu foi Lucas. Está lá no capítulo 23, no versículo 34. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E em cima desse versículo, Emmanuel escreve, se soubéssemos. Se o homicida conhecesse de antemão o tributo de dor que a vida lhe cobrará no reajuste do seu destino, preferiria não ter braços para desferir qualquer golpe. Se o caluniador pudesse eliminar a crosta de sombra que lhe enlouquece a visão, observando o sofrimento que o espera no acerto de contas com a verdade, paralisaria as cordas vocais ou imobilizaria a pena, né, caneta, a fim de não se confiar à acusação descabida. Se o desertor do bem conseguisse enxergar as perigosas ciladas com que as trevas lhe furtarão o contentamento de viver, deter-se-ia feliz sob as algemas santificantes dos mais pesados deveres. E continua. Se o ingrato percebesse o fel de amargura que lhe invadirá mais tarde o coração, não perpetraria o delito da indiferença. Se o egoísta contemplasse a solidão infernal que o aguarda, nunca se apartaria da prática infatigável da fraternidade e da cooperação. Se o glutão enxergasse os desequilíbrios para os quais encaminha o próprio corpo, apressando a marcha para a morte, renderia culto invariável à frugalidade e à harmonia. Se soubéssemos quão terrível é o resultado de nosso desrespeito às leis divinas, jamais nos afastaríamos do caminho reto. Perdoa, pois, a quem te fere e calunia. Olha que mensagem, como é que já começa encerrando, né? Perdoa, pois, a quem te fere e calunia. Em verdade, quantos te rendem as sugestões perturbadoras do mal, não sabem o que fazem. Lindo, né? Muito bonito. Então, Emmanuel invoca lá a lembrança do nosso querido mestre Madeiro, nos seus últimos instantes, aqui, quando esteve conosco, quando, num momento sublime, eleva seu pensamento ao Pai, né, e pede, Pai, perdoa-os, não sabem o que fazem.
E continuamos não sabendo o que estamos fazendo. Por que Jesus falou que não sabiam o que faziam? Porque eram ignorantes das consequências dos atos, dos próprios atos que estavam cometendo, da injustiça que estava se perpetrando naquele momento, da qual eles eram instrumentos. Por isso que Jesus pediu o perdão do Pai para eles. Eram ignorantes. Como ainda continuamos sendo ignorantes das leis divinas. Por quê? Né? Por que ainda continuamos cometendo esses pecados, entre aspas, né? Que Emmanuel enumera ali, né? Porque a gente se esquece que nós somos espírito imortal, numa jornada cósmica, em busca da iluminação, e a Terra nada mais é do que um educandário, uma escola. E como todo mau aluno, nós temos preguiça de levantar para ir para a escola, né? Nós temos preguiça de prestar atenção no professor, nós temos preguiça de fazer as tarefas que são necessárias para o nosso aprendizado. Nós continuamos ainda recusando esse convite de Jesus para despertar. Porque não foi para isso que ele veio? Para nos despertar, dizer que o Pai era amor, que todos nós éramos irmãos e que todos nós tínhamos essa tarefa de construir em nós o bem. Não é isso que ele veio falar para nós? Eu acho que foi isso, né? Ele não veio montar nenhuma igreja, né? Ele não veio instituir sacerdócio, nada. Ele veio dizer isso para a gente. Olha, todos vós sois filhos de um mesmo Pai, de um mesmo Criador, portanto são todos irmãos. E a tarefa que vos compete aí, enquanto vocês estão encarnando nos mundos físicos, recebendo corpos perfeitos, fisicamente, é para isso. É uma escola. E aí, corroborando isso, eu estava lendo um outro texto que dizia justamente isso, que é de um outro educador cósmico chamado Ramatiz, num livrinho do Norberto Peixoto, que está aqui, se chama Crística, em que ele fala a mesma coisa. E o texto é exatamente esse, Educandário da Alma. E como é bom, né, sempre recorrer aos mestres, né, que corroboram com essas lições, para que a gente vá aprendendo que vários espíritos estiveram ou mandam ainda os seus recados, as suas mensagens para nós, corroborando as palavras do mestre, que ele nunca ia nos abandonar, que nós estaríamos presos à roda das encarnações, sim, como nos ensina a doutrina espírita, mas nós não estaríamos sozinhos, jamais. Quantos mestres, Emmanuel, André, Ramatiz e tantos outros, Bezerra de Menezes, né? Tantos outros, continuamente através de médiuns bondosos, dedicados, fiéis, né? Servidores compromissados com a tarefa de realmente erradicar a ignorância da humanidade, estão, através das obras, trazendo sempre ensinamentos para nós. Nós é que, como alunos pouco atenciosos que somos, estamos negligenciando a tarefa do aprendizado. Então, nenhum de nós hoje pode negar que as lições não estejam à nossa disposição. Aí Ramatiz diz o seguinte, justamente num capítulo chamado Educandário da Alma, só para a gente ter uma ideia assim. Estais na carne para vos educar. A manifestação do princípio espiritual, olha só, do princípio espiritual, né? Na matéria densa, é abençoado educandário da alma. Se soubesseis a importância e a relevância da encarnação, começarias imediatamente um processo de reflexão. Se soubesseis, né? No entanto, ocorre ao homem esquecer-se de sua real situação. E é isso que acontece conosco. Nós estamos esquecendo a nossa real situação. A humanidade ainda não sabe por que está aqui. Essa é a grande verdade. Por isso, o esforço da doutrina espírita em relembrar a humanidade, por que nós estamos fazendo aqui? De onde viemos? E para onde estamos caminhando? Essa é a grande mensagem que o nosso glorioso corroborar, porque o Espiritismo realmente, é bom te lembrar sempre, não veio inventar nada. Veio apenas relembrar, tirar os véus, né, que
várias filosofias colocaram sobre o Evangelho de Jesus, resgatando o Evangelho de Jesus na sua simplicidade, né? Tirando aqueles escolhos que não têm importância para a nossa evolução, resgatando a originalidade. Daí, o trabalho glorioso, reconhecido por toda a espiritualidade, do nosso querido e amigo, grande Allan Kardec, outro espírito iluminado, mestre, que foi enviado justamente para resgatar essa mensagem deixada pelo mestre, que já estava esquecida. Aí ele continua aqui. É espírito, né? Ele fala, real situação. O que nós somos? É espírito, estando momentaneamente preso ao casulo carnal, no interregno reencarnatório, e no mais das vezes, a eximir-se de suas responsabilidades e dos compromissos e dos comprometimentos, promessas feitas e assumidas no astral. Isso é que nós somos espíritos reincidentes, né? Nós somos, como alunos repetentes, nós somos alunos repetentes no educandário da alma chamado planeta Terra. Estamos aqui repetindo lições, relembrando. Por quê? Porque não estudamos, não fizemos nossa tarefa como devíamos fazer. Como lembra Emmanuel, né? Se soubesse. Então a gente esquece, a gente não sabe. A gente esqueceu. Nós temos que... Exatamente, os compromissos assumidos. Porque quando a gente sai da espiritualidade, a gente promete que vai fazer tudo direitinho, não é isso? Não, professor. Eu vou para a escola sim, não, eu aceito essa incumbência. Eu vou lá, vou estudar direitinho as lições. Não, pode deixar comigo. E quando chega aqui, nós nos aproveitando que a carne, né, essa matéria que nos reveste, nos, assim, embaça, vamos dizer assim, a palavra melhor, vamos lá, diminui a nossa percepção da nossa real situação, aproveitando dessa condição, nós esquecemos de que uma das tarefas é relembrar a nossa real condição. Fazendo o quê? Estudando, que é o que nós temos que fazer sempre, né? E daí os nossos mestres estão nos esperando, né? Só para terminar aqui esse trechinho de Ramatiz. No fulcro dessa ausência, encontra-se o medo da morte, rito de passagem tantas vezes atravessado pelo espírito imortal. Gerou-se no seu psiquismo mais profundo, nos porões mais escuros e empoeirados do inconsciente, a falta de coragem e de ânimo para dedicar-se às questões espirituais, transcendentes e ocultas. Então, é a mesma coisa que Emmanuel está nos lembrando. Quer dizer, eles não sabem, se esquecem para que vieram. E aí, o que nos leva a gente não se preocupar realmente com a nossa real condição, a não querer meditar a nossa real condição? É porque esse mundo nos encanta com algumas coisas que, como crianças, que são brinquedos, que as crianças não se encantam com o colorido dos brinquedos. Esse mundo material nos oferece algumas coisas que realmente nos encantam, a nossa alma ainda infantil, a nossa alma ainda ciosa dos folguedos, né, das brincadeiras. E aí, alguém pode me perguntar, mas é proibido brincar? Não, não é. É proibido ser feliz? Não. Mas é que se pede que seja feliz, mas que tenha consciência da sua real condição. Então, nós não perderíamos tanto tempo em frente à televisão, sem fazer nada, não é verdade? Não passaríamos nossos finais de semana dormindo fora do necessário, fora da necessidade, dormimos mais do que deveríamos, né? Na preguiça. Né? O que mais não faríamos? Nós realmente não íamos comer mais do que o necessário, mais do que o nosso corpo pede, porque a gente sabe que isso faz mal para a nossa saúde. Nós não abusaríamos nunca de componentes alcoólicos, muito menos das drogas. Não é isso? Então, uma série de males, se soubéssemos, estariam alijados do nosso dia a dia. E, sim, porque a gente sabe que algumas dessas coisas são extremamente prejudiciais ao nosso convívio social, inclusive, o convívio com nossos familiares, com os nossos amigos, com a sociedade, com o nosso emprego, gera problemas, não é isso? E isso gera o quê? Mais atraso. Nós seremos obrigados, de acordo com nos ensina a doutrina espírita, a resgatar, a corrigir esses passos errados dados. Por isso que Jesus alertava, né? Que nós não sabíamos o que estávamos fazendo, somos ignorantes. Por quê? Porque tem uma lei de causa e efeito. Nós teríamos que, um dia,
nós teríamos que responder, teríamos que corrigir aquele ato que nós estávamos praticando de insânia naquele momento. E teremos que corrigir todos, hein? Os mais mínimos, porque a lei é uma só e ela é inexorável. Não há como fugir às leis cósmicas. Né? Aí, tem uns que alegam, e como desculpa, mas eu não vejo nada. Vocês falam tudo isso, mas eu não vejo o mundo espiritual, eu não sinto nada, sabe? Mas basta, é porque ele não quer fazer esse exercício realmente de olhar para dentro de si mesmo. Exatamente. É mais fácil, né? É como um aluno indolente novamente, né? Não, mas eu vou na escola, mas eles não querem ensinar nada, os professores é que são assim, o assado, aquela escola que não presta, não tem um método bom. Nunca somos nós, não é verdade? E as escolas filosóficas estão aí à nossa disposição. Se nós não nos afinizamos com os ensinamentos espíritas, tem os Rosacruzes, tem os teosóficos, não é isso? Tem os umbandistas, tem tantos outros, tantas outras escolas, tem os católicos, tem os protestantes. Então, o pai é tão bom que ele deu liberdade total para os seus filhos. Vocês têm liberdade, vocês não são prisioneiros, né? Vocês não são máquinas nem robôs que devem fazer dessa ou daquela forma. Vocês são livres para escolher, mas escolham e façam, não é isso? Nós escolhemos caminhar pela doutrina espírita, que nos condiz já, acho que é o nosso grau de aprendizado, né? Conquistado duramente, a duras penas, né, Sandrinha? Porque a gente sabe que nada vem de graça. Quando a gente consegue já aceitar a doutrina espírita, que ela traz realmente a proposta da doutrina espírita, trazer uma compreensão maior da vida integral, não é só da vida hoje, é da vida integral, ou seja, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos, quer dizer, qual é a nossa tarefa enquanto espírito, enquanto ser cósmico, ser consciente cósmico. Quem já despertou para isso, é lógico que é alguma coisa mais elaborado em termos de ensinamento, não é isso? Aliás, precisa, né? Senão nós procuraríamos já nas doutrinas que já existem, que já oferecem aquela receita, né? Como fazem os nossos irmãos que trabalham com as massas. E é bom que eles trabalhem com as massas, porque as massas ainda precisam de alimentos, desses alimentos, como a criança precisa de alimento preparado, ideal para elas, as massas também precisam de um alimento adequado para elas, para aquele momento, né? Eu acho que a doutrina espírita tem uma compreensão total dessa condição, que não faz proselitismo, né? Sabe que ela não é uma filosofia que vá abarcar multidões, né? Ela quer plantar nos corações que já estão preparados, e esses corações é que vão disseminando, né? Plantando e disseminando essa verdade, né? Essa verdade agora, que está colocada para nós, que nós já podemos já absorver, e que tem muitos irmãos nossos que já têm condição também de absorver e de multiplicar. Então, pensando nisso, não há razão realmente, aí pensando logicamente, não existe nenhuma razão lógica para nós fugirmos dos conselhos que Emmanuel nos propõe. Ou seja, o que ele propõe ali? Que também, como o Cristo, nós perdoemos sempre, né? Não vamos nos tornar aquelas pessoas melindrosas, cheias de melindres, ou que conserva mágoas, ressentimentos, não é verdade? Porque isso também terá as suas consequências. Nós estaríamos na mesma condição dos irmãos que nos agridem, porque eles não sabem o que fazem, mas nós já sabemos o que nós estamos fazendo. Você vê, nem essa desculpa nós temos mais, não é verdade? Nós já sabemos o que nós estamos fazendo aqui. Então, o tratamento para nós, a lei já nos vê como crianças crescidas, já não somos mais pequeninos, né? Já saímos do jardim de infância, já estamos cursando o ginásio, o colégio por ali, né? Então, nós temos que tomar certos cuidados. Agora, esse cuidado, seria bom também que já estivéssemos num nível que a gente não precisasse mais ficar assim, nos vigiando sempre, né? Não, como pode parecer que algumas religiões pregam, né? Não, isso é pecado, não faça isso. Não, devia ser uma coisa já interiorizada, uma coisa que nós já adquiríssemos, que nós já tivéssemos plantado em nós, que não fosse uma coisa forçada, dogmática, né?
É isso que também o Espiritismo pede, né? Que nós raciocinemos. E que o nosso raciocínio é que nos leve a mudar o nosso comportamento. É isso que se pede. Exatamente. Porque aí sim passaremos a condição de sabedores. E sendo sabedores, jamais vamos cometer atos ou atitudes que depois teremos que sofrer o retorno ou que teremos que voltar para reparar. E hoje, falando aqui, é tranquilo. Ah, não, mas eu volto. Vou deixar para a próxima, né? Fica para a próxima. Tudo bem, se não der nessa, tem uns amigos que falam assim. Pois é. Mas aí, quando ele voltar para o plano espiritual, ele vai ver que realmente isso foi uma grande bobagem. Como o aluno que abandona a escola e chega nos seus 25, quando começa a adquirir um pouco de juízo, ele vê que fez uma grande bobagem, que ele perdeu um tempo enorme, fazendo o quê? Nada. Absolutamente nada. Ou, a maioria das vezes, se autodestruindo, né? Sem querer criticar ninguém, mas referindo aos nossos irmãos, que acham que realmente pode abusar de tudo, né? De tudo que está aí disponível para a gente ver. Então ele vai ver que ele por ignorância, né? Ele abusou de tudo e que não aproveitou nada. E que agora ele tem que recomeçar de onde ele parou. É o que vai acontecer conosco, com as encarnações, é justamente isso. As pessoas ficam, às vezes, romantizando muito essa questão das encarnações, pensam que é um negócio idílico. Não, é a verdade nua e crua. Você vai fazer uma autoanálise, porque você já tem condição de fazer isso, vai ser auxiliado por alguns irmãos maiores, né, os mestres, os professores, e você vai chegar na conclusão, nossa, realmente eu perdi um tempo enorme e tenho que voltar lá atrás e recomeçar de onde eu parei. Sim, Sandrinha. Bom, tem mais isso. Você pensa que puxa, mas eu vou voltar para a mesma escola, com meus amiguinhos, vou ver meus professores que estou acostumado. Não, meu senhor. Aquele povo, eles foram para frente, já estão lá adiante, e você vai para uma outra escola, um outro educandário. Aí você, poxa, mas cadê? O que acontece na escola? Não acontece isso com os alunos negligentes? Que aí eles ficam repetindo, aí perdem os companheiros, os amigos e tal, e ele fica lá atrás, né? E reclama disso, não reclama? Quem passa? As crianças reclamam. Exatamente. Se você for um pouco mais rebelde, você é expulso da escola. Pois é, não vamos repetir isso, não. Parece que já fomos, segundo as informações, nós já fomos expulsos. Nós estamos aqui reaprendendo a lição, não é? Então, para evitar isso, é que Emmanuel nos lembra que, se soubéssemos, né? Então nós já estamos sabendo. Felizmente, nós já estamos sabendo. E o nosso caminho qual que é? Já que nós já sabemos, é disseminar essa verdade. O pouco que já sabemos. Um pouco é partir para a ação. Vivência, bem lembrado, antes de mais nada, pela nossa vivência, pela nossa postura. E depois, se puder, realmente transmitir, ajudar a transmitir, sem arrogância, sem prepotência, com amor, com alegria e com carinho por aqueles que ainda não compreendem. Ter paciência, né? Isso é um exercício também para nós, porque muitos vão nos interrogar, fazem perguntas difíceis, né? Difíceis assim, né? Que não entende. Quem não entende realmente faz perguntas, né, meio, poxa, mas é isso? Mas se existe mesmo esse negócio de reencarnação, como é que fica? A minha mãe, que já foi minha mãe, pode ser, minha mãe pode ser meu pai, mas é assim mesmo? Então, as mesmas coisas da vida integral para ele é meio difícil de entender, de racionalizar. Mas essa é a tarefa de quem já fez esse caminho, ajudar, sempre ajudar, ser solidário. Aí, a gente entra no campo da solidariedade. Exato, exatamente. Já que a gente interiorizou, nós já estamos praticando, nós já estamos perdoando, já não estamos nos melindrando, já não estamos ficando chateados tanto assim com nossos irmãos, que nos chateiam, que nos perseguem, que nos caluniam, né? Bom, agora eu acho que eu já posso me dedicar a ensinar, né? Assim, ensinar, a transmitir essa verdade também, colaborar na transmissão dessa verdade. Porque esse é o chamado, não é verdade? O bonito da doutrina espírita é que realmente ela quer isso, ela não quer que a mensagem fique restrita às quatro paredes de templos. Não, ela quer que a verdade ela vá fazendo esse trabalho sorrateiro, né? Silencioso nas consciências e nos corações. Sem alarde, não precisa de alarde. Porque os irmãos que já estão preparados para receber a mensagem, eles também não fazem questão de propaganda, né? Eles não querem também uma coisa aqui.
Isso fica com os irmãos que ainda precisam de uma certa pirotecnia, né? Precisa de alguma coisa para encantá-los, porque é aquela coisa do brinquedo, né? Precisa de uma coisa para encantá-los. Não. Então esse é o chamado. Eu espero que vocês reflitam, tanto no texto de Emmanuel, como no texto do mestre Ramatiz aí. Que tomem cuidado com essa coisa da preguiça, de falar assim, não, vou deixar para amanhã, não. Eu estou lá estudando, mas podia começar o curso o ano que vem, mas estou com a preguiça, não tenho disposição. Eu podia aprender mais sobre essa doutrina, né? Ir lá estudar e tal. Ah, mas, poxa, tem que ir lá. Aí é final de semana, no sábado, às vezes eu tenho que viajar, eu tenho que ir para a praia, não posso. Então, vamos repensar essas questões e vamos pensar ao contrário. Eu tenho que aproveitar meu tempo, eu sou um espírito encarnado, já sou um princípio espiritual desperto, né, tenho inteligência, pensamento contínuo, a razão está instalada e eu preciso caminhar, eu preciso aprender. Se eu não aprender hoje, vou ter que aprender amanhã. Então, vamos fazer esse trabalho hoje, né? Beleza? Então, esse é o convite. Que Jesus nos abençoe, continue nos iluminando e, principalmente, nos incentivando. Que Jesus seja um incentivador para nós, tá bom? Que assim seja. Então, chegado o momento das perguntas, das sugestões, das colocações, né? Se alguém tiver alguma coisa a colocar, alguma que ficou assim meio vago, né? É o momento, então. Caetano está aí? Então, nós estávamos ouvindo o título, né? Fonte Viva, e o Emmanuel, ele disse, se soubéssemos, ele se inclui aí, né? E ele, ninguém melhor do que ele, né? Porque nós sabemos a história do Emmanuel naquela época que ele foi contemporâneo de Jesus, né? E ele, ele não aceitou Cristo, ele não aceitou aquele amor, aquele conhecimento que Jesus trouxe, não reconheceu ele como aquele homem que o povo judeu esperava, né? Tanto é que nem o próprio povo judeu também não aceitou muito bem naqueles que fosse uma pessoa poderosa, que desse a eles condição de dominar toda aquela região, colocar os romanos fora da terra deles. E né? Quanto ele sofreu, deixar de pagar por os isso. Impostos escorchantes que eles pagavam. E o Emmanuel, naquela situação que ele estava, como um senador romano, ele era um pouquinho orgulhoso, como todos eles naquela época, né? Então eles, se soubéssemos, porque a Lívia fez tudo para ajudar Jesus a sair daquela situação. Foi procurar o Pilatos e ele ficou até com a dúvida. Como lembro. Né? Como... Jesus deu a prova, né, do seu grande poder, do seu grande amor, auxiliando a menina dele, que estava com aquela doença ruim, terrível. Olha, vou fazer isso não é por você, mas pela sua mulher, pela sua companheira, tá? Então, quando ele morreu depois, é lógico, ele tem isso tudo, através dos tempos, das várias reencarnações, ele, é claro, ele superou como o próprio Judas e outras grandes figuras da história que nós sabemos da humanidade. Todos têm oportunidade de se redimir perante a própria consciência, porque aconteceu com ele, né? Então ele vem trazendo todas essas mensagens que nós devemos aproveitar ao máximo, porque ele se coloca como um agente que esteve sempre ali, junto, né? Que foi o Emmanuel, depois, né? Que está de Manuel da Nóbrega. É uma lei aqui, gente, em funcionamento, a lei para consertar, para educar, semelhante cura semelhante. Emmanuel foi também um ignorante da lei. E ele, depois, hoje é um instrutor da humanidade encarnada no planeta. Né? Está lá no Evangelho ele. Mas, como dizia o mestre Ramatiz também, ele falava numa lição dele, ele ensinava. Todo Hitler, todo Cristo já foi um Hitler. Todo Hitler será um Jesus. Resumindo a lei de evolução. Quer dizer, mostrando de nós saímos e aonde nós vamos chegar inexoravelmente, mais cedo ou mais tarde. Então é aquela coisa, existe uma lei na natureza, chama o semelhante cura o semelhante.
é a lei de Hahnemann, né, que está dentro da homeopatia. A homeopatia trabalha com isso. E na lei cósmica também isso é semelhante, curando semelhante. Porque nós somos depois professores de nós mesmos. Por isso que a gente está aqui falando, né? Porque senão estaria aqui, vai mandar os grandes combinados aí. Nós mesmos. Muito bem. Ninguém mais quer fazer nada, mais colocar alguma coisa, alguma questão? Fala, Sandra. Os erros que nós cometemos durante as nossas encarnações, hoje a gente já tem noção da realidade da nossa vida, das nossas tendências, né? Lá atrás, a gente, de repente, cometeu alguns erros sem necessariamente estar sabendo o que estava fazendo. Então, tudo isso é visto por Deus, porque Deus é Pai, né? É misericórdia, né? Então, a gente vê os índios que estão lá nas florestas ainda cometendo algumas coisas, porque eles são criaturas ainda que não têm já esse instinto que nós já temos de saber o que nós estamos fazendo hoje em dia, né? E comete menos erros que nós, porque eles não têm a maldade, não têm a crueldade, né, que o homem adquire quando sai para a civilização, infelizmente, né? Então, todos aqueles que cometem os erros, não é para se sentir culpado, não, saber que Deus é misericórdia, Deus é bondade, e dá oportunidade para a gente, a todo momento, é só você estar pronto para receber, né, essa dádiva de poder se aperfeiçoar e seguir em frente no caminho, mesmo com as culpas que a gente tem lá atrás. Mas a consciência... Reforma íntima sem martírio. Nós temos que procurar conhecer. Porque senão o ignorante também de sair para essa coisa de se reformar e faz tudo errado. A gente começa a ser como é que chama esse pessoal que... Reincidente? Não, esse pessoal que... Hoje, esqueci a Bom, palavra. reincidente não somos. Né? Nós somos muito ciosos das religiões. Fanático. É no fanatismo. Se você não tiver conhecimento e você parte com essa coisa de reformar o mundo, de reformar as pessoas, aí você, antes de reformar você mesmo, você quer reformar as pessoas. Então você se transforma num fanático. Tá vendo? Você vai começando a fazer sempre uma coisa atrás da outra. Por isso que nós temos que conhecer, buscar conhecer. E não só acontece só com os nossos irmãos, assim, sem querer realmente criticar ninguém, mas não só acontece só com os muçulmanos, mas só com os muçulmanos ou com qualquer outra facção filosófica. Acontece também com os espíritas. E ele entra com a doutrina, ele se deslumbra, ele fica assim tão deslumbrado, e não estuda muito, não aprofunda, e aí sai, para ele é tudo realmente obsessão, e tal. Ele é catequizador, ele pode a culpa é dos espíritos. E nós o que somos. Então, isso aí também é um pouco de ignorância. Ele entendeu muito bem a proposta. Mas a Sandra falou uma coisa muito importante, né? Nós temos a nossa consciência, que é inexorável, quando já está desperta, né? Porque é muita gente que não avalia os males que comete. Então está tão embotado ainda, está tão envolto, né, naquela sombra, né, que não percebe o mal que comete. Mas nós já temos a consciência desperta. E quando ela avisa, olha, dói. Não é? Eu podia ter feito isso, eu não fiz. Ou eu não devia ter feito tal coisa e fiz. Então, isso aí tira o sono da pessoa, mas é bom. Não é Deus que está castigando. Nós sabemos que nós sofremos as nossas culpas, né? Isso é irredutível, né? Mas são as falhas. Por isso que nós estamos aqui, para corrigir o caminho, para aprendermos, como o Caetano falou. E se a gente não aprender, não prestar atenção, nós temos que ser observadores, atentos. E a doutrina espírita não é aquela coisa taciturna, infeliz. O espírita que é consciente, ele é alegre, ele é feliz. Embora sofrendo as provas e tudo, mas ele sabe, porque ele tem confiança que amanhã poderá ser melhor se ele
produzir hoje para que o futuro seja melhor. Uma esperança. É. Uma esperança na vida futura, que nós não somos isso que estamos vivendo hoje. Temos uma caminhada pela frente. Isso faz parte da nossa caminhada. Faz parte. E ele dá força para a gente superar as dificuldades e todos os tormentos que aparecem na jornada. Isso que é gostoso. Não é? E é uma doutrina bela, quer que a gente seja alegre, quer que nós sejamos Lógico. solidários, amigos, não carrancudos, né? Não. Eu tenho certeza que esse espírito é carrancudo. Isso já seria fanatismo, né? Ficar sempre, né? Não se enfeita, não se arruma, e está sempre, são os extremos, né? Não. Mesmo hoje em dia, os povos de outras religiões, como você falou, os árabes, eles ainda praticam a lei de Italião, ali é olho por olho, dente por dente. Eu sei disso porque eu tenho um cliente que ele é de lá. Ele está aqui no Brasil, então eu estou servindo ele como intérprete. Ele falou, lá você pode deixar o carro aberto e a chave no contato que ninguém pega. Porque se roubar, eles cortam as mãos. A mão, a língua. Hoje em dia, isso é na atualidade, não é há 500 anos atrás, não. Quer dizer, eles que são da lei do Corão, que fazem orações 5 vezes por dia, mas eles praticam assim, roubou, corta as mãos. Delatou alguém, corta a língua. Lá, e eles acham que está certo. Quer dizer, cadê a lei do amor? Entendeu? Ali não tem, nem do perdão. Muitos deles, que os israelenses, para eles o Deus deles é Moisés. Jesus, para eles, Uma segunda revelação. Exatamente. Não tomaram consciência do que foi a terceira. Eu tive uma companheira de trabalho, quando eu trabalhei nos Estados Unidos, ela é israelense. Então, para eles, Jesus não, é Moisés e é só Moisés, entendeu? E a lei de Moisés para eles, para israelense é Moisés, Jesus não configura para eles. Por enquanto ainda não. Né? Mas nós que conhecemos, né? Não, sim, para nós, claro. Mas nós que conhecemos, que não, que respeito, e espera que o tempo dele, o time dele. Então, se alguém tiver mais alguma dúvida, depois o Caetano fica aí respondendo, né? Então vamos agora, né, fazermos as nossas. Aqui não apaga. Só... Agradecendo em primeiro lugar, né, por essa filosofia, por essa ciência, essa doutrina, né, essa religião que nós abraçamos, né, porque o Espiritismo também é religião, né, pela consequência que leva a todos nós, criaturas, a confiarmos em Deus. Sabemos que Deus existe, que é magnânimo, que nos criou por amor e que nos oferece as oportunidades variadas da reencarnação até que possamos passar de ano. Né? Então, é assim que nós confiamos. E é assim que nós vamos também agradecer as oportunidades que temos hoje de tomar conhecimento das verdades. Que a verdade é como um espelho que reflete aquilo que nós mentalizamos, aquilo que nós criamos dentro de nós. Né? Então, e aos pouquinhos nós vamos construindo essas verdades, que são feitas de várias verdades, para chegarmos a um final mais feliz. É dessa forma, então, que queremos agradecer a oportunidade de hoje estarmos aqui, apesar de todo esse frio, né? Mas nós estamos aqui sentindo esse calor humano e sentindo também o amparo que os amigos da espiritualidade nos oferecem. Ao sairmos daqui, vamos levar essa lembrança conosco, a fim de, quando orarmos, antes de adormecermos, agradecermos ainda pela noite, por esse interesse já desperto dentro de nós e pela oportunidade que nós temos também de, ao encostarmos a cabeça no travesseiro, agradecidos por tudo isso. Pelo repouso, que possamos ir também no desprendimento, através do sono, possamos ir a colher mais informações, mais orientação do plano espiritual que nos atende. É dessa forma, então, que agradecidos,
nós vamos nos despedindo, pedindo licença para encerrarmos esta parte. Agora vamos partir para os passes e que possamos também, no passe, recebermos tudo aquilo que nós necessitamos.